O Triássico foi um período na Era Mesozoica cheia e repleta de animais extremamente estranhos, mas principalmente do lado dos arcossauromorfos. E nesse grupo existe uma família chamada Rincosaurus, animais que são considerados o símbolo do Triássico, de tão abundantes que são. E hoje você vai conhecer muito mais sobre esse magnífico grupo. Sim, foram os cincossauros, entre aspas, espécies dominantes do planeta. Para vocês terem noção, os cincossauros, em alguns locais do mundo hoje, podem ser de 40 a 60% de todos os fósseis encontrados desse período do Triássico. Então, eles eram muito dominantes. E nisso existiam várias espécies pelo mundo, e principalmente aqui no Brasil existiam várias espécies, mas isso eu vou me aprofundar um pouco depois. Rincossauros são herbívoros do grupo de répteis arcossauromorfos do Triássico, pertencentes à ordem Rincossauria. Os membros do grupo se distinguem por seus crânios triangulares e ossos pré-maxilares alongados, semelhantes a bicos. Os cincossauros são répteis diápsidas, animais que possuem duas aberturas na região temporal do crânio. Até a época eram os maiores herbívoros existentes, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar aproximadamente 250 quilos. Esses animais viveram no período Triássico da Era Mesozoica, que compreende algo entre 245 milhões a 205 milhões de anos atrás. Sim, os incossauros apareceram pela primeira vez no Triássico Inferior ou possivelmente no Triássico Médio. E isso foi antes deles se tornarem abundantes, na idade geológica do Carniano, no Triássico Superior. Mas foi também no Carniano que os incossauros começaram a desaparecer do mundo inteiro. Já no Noriano, que é outra idade geológica do Triássico, quase não tinha rincossauros vivos. Mas foi aqui na América do Sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, que sobreviveu uma última espécie de rincossauro, chamada Teiumbata. Ele foi o último rincossauro vivo. Foi o que foi deixado para trás e conseguiu sobreviver pelo menos um pouquinho. Teiumbata é um gênero extinto de rincossauro do Triássico Superior, que foi encontrado com seus fósseis, 2 crânios quase completos e um crânio parcial, descoberto na parte inferior da formação Caturita. Teiumbata foi o último gênero de rincossauro que existiu. Aproveitando que a gente entrou no assunto dos incossauros do Brasil, vamos falar um pouco mais sobre essa linhagem aqui no nosso território. No Brasil, os fósseis de rincossauros são encontrados apenas no Rio Grande do Sul, na última idade geológica do Triássico, há cerca de 220 milhões de anos atrás. Os cincossauros se tornaram muito importantes por serem os animais mais abundantes do planeta. Não é à toa, esse foi o período mais quente e árido de todos os tempos no planeta, e o fim do Triássico é considerado ainda mais quente. Acredita-se que houve uma mudança climática e as plantas que restaram foram as que eram mais aptas a esse tipo de clima, que foi ficando cada vez mais inóspito. As plantas desapareceram e os animais também, restando apenas só os mais resistentes, como os incossauros. Sim, o reinado dos cincossauros infelizmente só durou até o Triássico. Já no Jurássico, eles já foram quase praticamente todos extintos, tendo pouquíssimas espécies vivas, diminuindo muito. Uma delas o Teiumbata, provavelmente. Não é certeza que ele ainda estava vivo naquela época, mas provavelmente sim. E paleontólogos indicam que no Cretáceo já nem existia mais cincossauros, eles foram extintos já no final do Jurássico, infelizmente. Os cincossauros tinham um corpo atarracado e um bico poderoso. As primeiras formas primitivas de rincossauros, como Mesosuchus e Oeshia, eram geralmente pequenos e mais tipicamente semelhantes a lagartos, e tinham crânios bastante semelhantes aos primeiros diápsidas, como Iongina, exceto pelo bico e outras características.
Os cincossauros poderiam ter atingido um tamanho de médio a grande porte, com alguns conseguindo chegar até 2 metros de comprimento. O crânio nessas formas era curto, largo e triangular, tornando-se mais largo do que longo. Nas formas mais avançadas, como o Hiperodapedon, com uma região da bochecha profunda e do maxilar estendendo-se para fora e para baixo, para formar o bico, entre aspas, superior. Esse bico não era um dente, como era pensado, mas sim projeções do próprio crânio, e não eram cobertos de queratina. Essas estruturas eram utilizadas para auxiliar a alimentação desses animais. O nome Rincossauro significa lagarto de bico. O crânio largo teria acomodado poderosos músculos da mandíbula. A mandíbula inferior também era profunda, e quando a boca se fechava, ela se preenchia firmemente na mandíbula. Essa ação, semelhante a uma tesoura, teria permitido aos cincossauros cortar material vegetal muito resistente. As patas traseiras eram equipadas com garras enormes, possivelmente utilizadas para desenterrar raízes e tubérculos. Como muitas espécies de animais no Triássico, os cincossauros tiveram uma distribuição global por toda a Pangeia. Esses animais abundantes podem ter morrido repentinamente no final do Carniano, talvez como resultado da extinção da flora Dicroidium, uma espécie extinta de samambaia. Mas, possivelmente, os cincossauros sobreviveram até o Noriano, ou até mesmo até o final do Jurássico, com pouquíssimas espécies, mas possivelmente só com uma espécie sobrevivente, chamada Teiumbata, uma espécie brasileira, que foi o último da sua espécie. Agora, como é de costume em toda a saga evolutiva que eu faço, vou citar 3 espécies de rincossauros que viveram no Triássico e por aí, pra gente conhecer um pouco mais do grupo, então bora lá. Eoisaurus é um gênero extinto de rincossauro basal, conhecido desde o início do Triássico Médio, na África do Sul. Ele contém uma única espécie, Eoisaurus wolvardii. Stenalorhynchus é um gênero extinto de rincossauro, conhecido dos depósitos do Triássico Médio do território da Tanzânia. Foi encontrado no membro Lifua da formação Manta, no supergrupo Coro. Bentonix é um gênero extinto de rincossauro da época do Triássico Médio, na Inglaterra. Seu fóssil, um crânio bem preservado, foi descoberto na formação Otter Sandstone e foi atribuído pela primeira vez ao Rhincosaurus spensis, conhecido por 25 espécies. Então, meu povo, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí se não ficou muito informativo. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo que você não entendeu que eu respondo. É isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. E se você quer saber sobre os, entre aspas, escorpiões do mar do passado, do Paleozoico, eu recomendo muito você ver o vídeo deles que tá lá no meu canal. Então vai lá se você gostar. E se você gostar também de outros tipos de conteúdo, tipo dinossauros, mamíferos, tem várias coisas no meu canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então dá uma passadinha lá se você gostar. E é isso aí, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, dá like, se inscreve. Tchau, que a força esteja com você.